Olá, tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde, que bom tá aí com você. É hora de parar tudo e pensar na sua vida, na sua saúde e o que você pode fazer para ser melhor. Deus deixou instruções bem claras a respeito do que Ele deseja para a gente, que é paz, saúde, prosperidade, mas a gente precisa fazer a nossa parte também usando os remédios naturais que todo mundo tem acesso para viver mais e melhor. No programa de hoje a gente vai falar sobre abuso sexual, um tema muito necessário. A gente está com um especialista aqui para discutir esse assunto e você pode participar com a gente através das redes sociais. Também vai ter receita e muita coisa boa acontecendo no programa de hoje. Quero convidar você para refletir agora, rapidinho, sobre um trecho do livro Parábolas de Jesus, página 114, que diz assim: o conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele lhe enviou, transforma o homem à semelhança de Deus. Dá ao homem o domínio próprio, submetendo todos os impulsos e paixões da natureza inferior ao domínio das faculdades superiores da mente. Paz de seu possuidor, Filho de Deus e herdeiro do céu. Leva-o à comunhão com a mente do infinito e lhe abre os ricos segredos do universo. Que maravilha estar em contato assim com Deus e perceber que Ele pode trazer um infinito até mais perto da gente através dessa comunhão. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje e fica comigo, porque está só começando o programa Vida e Saúde. Olha só, a gente vai fazer receita. Dá uma olhada nesse bolo de coco e cenoura que você vai aprender daqui a pouquinho comigo. Olha, dá uma olhada, sem glúten, sem manteiga, sem ovo, uma receita vegana incrível, de dar água na boca mesmo. Pode se animar e se preparar para ir para a cozinha. Anota aí o que você vai precisar para esta receita: 2 cenouras cruas raladas, uma xícara de fubá, também vamos usar uma xícara de meia xícara de farinha de arroz, meia xícara, uma colher de sopa de fermento químico, meia colher de bicarbonato de sódio, a gente está usando aqui meia colher de chá, uma xícara de coco ralado, pode ser o do mercado mesmo, uma xícara e meia de leite vegetal e meia colher de sopa de suco de limão. A gente vai usar também um pouquinho de coco ralado para polvilhar e meia xícara de óleo para essa receita. Além disso, uma xícara e meia de açúcar demerara. Então, o que está faltando aqui que você não viu é o açúcar demerara e o óleo, que a gente vai pegar já já, e eu já repito as quantidades. Se você não pode anotar agora, não se preocupe, porque você pode acessar no nosso blog esta receita e também o passo a passo dela a hora que quiser. E quando estiver lá, não esquece de compartilhar. Tem coisa boa e você precisa compartilhar. Bom, para falar sobre o assunto de hoje, nós estamos aqui com a Lorene, que é psicóloga. Obrigada pela participação, Lorene. Obrigada. E também a Yara, que é assistente social. Quero dizer para vocês que a gente nunca conversou sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde, mas a gente sentiu necessidade porque é um assunto que precisa ser trabalhado e também a gente precisa educar mais as pessoas com relação, e a gente também, com relação ao abuso sexual. Um assunto que precisa ser trabalhado em família, nas escolas, na sociedade. E acho que a primeira coisa importante a ser definida é o que é o abuso sexual. Qual é a definição de abuso sexual? Fala pra gente, Yara. O abuso sexual, ele é o ato sexual em si, né? Ele é quando acontece também carícias, o contato físico, às vezes o sentar no colo, às vezes o acariciar de uma forma mais sensualizada. Isso tudo pode ser considerado um abuso sexual. Agora, abuso e assédio sexual tem diferença? Tem diferenças. O assédio sexual, podemos usar de exemplo aquele assovio, né, que a pessoa faz na rua. É tudo que traz conotação sexual para uma pessoa que não pediu, que não quer aquele momento. O abuso sexual é tudo que acontece de forma sexual, mas que não é consentido. A pessoa não quer, não é o desejo dela também, né? É sem o consentimento de uma das partes, né? O abuso sexual, ele é caracterizado por isso também. Queria saber o seguinte: a gente já sabe que o abuso sexual é prejudicial, que ele vai machucar, que ele vai ferir não só fisicamente, mas emocionalmente e
a vítima, mas eu queria saber das consequências a longo prazo também. Fala pra gente um pouquinho, Lorene. A pessoa, depois que ela pode se desenvolver ao longo da vida, ela pode criar dificuldades, ela vai ter um nível de ansiedade maior, pode desenvolver crise de pânico em certas situações que possam ser semelhantes quando aconteceu o abuso. Então, em alguns momentos da vida, ela pode travar, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue estudar, ela não consegue um emprego. E você fala, nossa, o que aconteceu? Ela é uma pessoa tão boa, o que está faltando? E às vezes, este é um ponto que ficou no passado e não foi tratado e traz dificuldade depois. Até no próprio casamento, né? Ela Sim. pode apresentar dificuldades, né? Até quanto à relação sexual com o esposo, ela pode apresentar medos, né? E coisas que às vezes não se justificam ali, mas são coisas do passado que ela pode não ter trabalhado corretamente, né? Tá. Quando a gente pensa no abuso sexual, a gente precisa ficar esperto com relação ao perfil do abusador. Quem é esse abusador? Existe uma estatística interessante quanto a isso que você pode trazer pra gente, né, Yara? Existe, sim. Infelizmente, existem dados, né, cada vez mais assustadores. 70% das vítimas de abuso sexual no Brasil, de estupros, são menores de idade. E 95% dos abusadores são pessoas que fazem parte do vínculo familiar. São pessoas, as próprias pessoas da família, às vezes padrasto, às vezes um tio, às vezes um amigo. São pessoas que a criança conhece e convive com a pessoa. Não são só abusadores do sexo masculino, existe também a pessoa que ouve do abuso e acaba não reagindo, não tomando as providências cabíveis, né, Sim. Lorene? Às vezes a criança dá indícios, dá sinais, às vezes claros. E a mãe, não, imagina, como que isso pode acontecer? Não, ele... Mas... O que piora a situação. Sem dúvida, né? Fica muito delicado. A criança vai se sentir como nesse jogo? Porque ela vai continuar em contato com esse abusador, a mãe ou algum outro parente sendo conivente, e para onde ela corre? Os pais eles devem ficar muito atentos, porque a criança dificilmente vai verbalizar o que aconteceu. Tá. Ela vai apresentar sinais. Sinais como isolamento, medo de escuro, ansiedade, choro sem motivo aparente. E a mãe tem que estar atentas a esses sinais, porque dificilmente a criança consegue verbalizar o que aconteceu. Às vezes um contexto que era comum, a criança não quer mais fazer. Tá. Chora, esperneia, faz um mundo para não ir. E a mãe tem que ter esse outro olhar. Por que não quer? O que está motivando essa criança a reagir desse jeito? E aí basta essa investigação, observação, você ter contato com o que ela mexe, tecnologia, né? E muitas vezes, né, as mães, mas ela não me contou e ela me conta tudo. Se tivesse acontecido, ela teria me contado isso, mas não. Muitas vezes o agressor, ele ameaça a vítima, ameaça a criança e ela não vai contar. Além das ameaças, a carga que essa pessoa, que essa vítima sofre, ela acaba às vezes se sentindo culpada e se sentindo até responsável por aquilo que ela não desejaria. Isso também atrapalha. Por isso é importante, de repente, buscar ajuda. Eu quero saber o seguinte, diante de uma situação, o fato ocorreu, houve um abuso, o que fazer? Eu acho que sempre é muito básico numa família ter comunicação. Os pais têm dificuldade de lidar com esse assunto, com a criança, não tem problemas. Hoje temos muitos especialistas, temos psicólogos, psicoterapeutas, temos a vara da juventude, tem muitos recursos que a pessoa pode recorrer e ter esse auxílio neste caminho tão delicado, né? A família ela tem que ter momentos, né? Ela precisa conversar abertamente com as crianças hoje sobre esse assunto, porque é um assunto, é uma coisa que acontece, né? Muitos pais acham que isso acontece muito longe, comigo não vai acontecer e infelizmente isso tem acontecido cada vez mais frequente, né? Então precisa ser conversado, claro, de acordo com a idade de cada criança, né? Hoje em dia nós temos vários meios para conversar sobre isso com as crianças, temos revistas, vídeos educativos, lúdicos, de forma que a criança vai entender a mensagem. Inclusive, a Igreja Adventista tem um programa muito interessante que é chamado Quebrando o Silêncio, que envolve não só o abuso sexual, mas ela estimula
A fala, né? A fala realmente é por parte da vítima, mas também ela estimula a importância da denúncia, né? A importância da denúncia. A importância da denúncia, tá? Esse é o título da campanha, mas ela também estimula, ela faz com que as pessoas evitem esse problema tão traumatizante, não só do abuso sexual, mas do abuso de outras formas. Abuso verbal, abuso doméstico, violência e assim por diante. Queria saber o seguinte, a gente está falando aqui de comunicação, como é que os pais devem se comunicar mais abertamente sobre esse assunto. Existe uma linguagem mais apropriada. A criança jamais vai chegar em casa falando que sofreu, mas ela vai demonstrar. E eu queria saber especificamente o que ela vai demonstrar que vai indicar que ela esteja sofrendo um possível abuso. Fala pra gente, Lorene. Por exemplo, ela pode se sentir mais coagida perto da pessoa que é o abusador, que é do contexto provavelmente familiar. Ela vai ter algumas infecções, algumas situações físicas que, se a mãe observar, reparar, ela vai perceber. Ou mesmo na hora do banho, né? Por exemplo, uma criança menor, a mãe está dando banho, olha, explica para o filho, né? As pernas, os braços, é um ambiente comum. Mas aqui é só a mamãe que mexe, é só a mamãe que limpa, é só para limpar, é só para fazer xixi. Ninguém mais pode mexer. E se alguém tentar, conversa com a mamãe. Trata de uma forma natural, não estigmatiza ou põe um cunho muito negativo. A criança vai sentir isso e na hora que acontecer não vai ter a liberdade para falar. Pode falar, Yara. Eu tô vendo você balançando e pensando em alguma coisa aí. Geralmente, nós trazemos aí um histórico, né, na nossa sociedade de que é feio falar sobre isso, de que é pecado falar sobre isso, né? Então, existe muito tabu com relação a isso. Mas se nós não ensinarmos em casa, a criança vai aprender na rua e de um jeito errado, né? E as crianças têm uma certa idade que elas têm a necessidade de conhecer o seu próprio corpo, que elas têm interesse em conhecer a parte genital do outro, né? Como que é no menino, como que é na menina. E é importante que os pais conversem em casa sobre isso, né? Que conversem de forma natural, sem um peso, sem uma carga negativa com relação a isso. A gente acabou até misturando aqui os assuntos. Eu pensei, né, o que acontecer depois, mas antes dessa conversa em casa, a prevenção é sempre muito melhor. E nesses casos pode evitar que uma vida seja arruinada por toda a sua existência. Então, se você tem uma comunicação, se você pode orientar o seu filho, e é pouco tempo, você fala, eu trabalho, não tenho tempo de ficar em cima, de monitorar, mas o momento que você tiver antes de deitar ou no momento do banho, aproveite esses minutos preciosos para passar a orientação que pode salvar a vida dessa criança. Bom, vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para a gente mergulhar um pouquinho de cabeça nesse bolo delicioso. O forno já está pré-aquecido a 180 graus e olha como é simples essa receita. Vou precisar de 2 vasilhas e a gente vai colocar os ingredientes secos, que são a xícara de fubá comum, não estou usando pré-cozido, nem floco disso, floco daquele, é fubá, a farinha de arroz, que é uma farinha que a gente já encontra em muitos mercados devido ao aumento de pessoas que querem ficar sem glúten. A gente está usando aqui 1 colher de fermento químico, fermento de bolo mesmo, uma pitadinha ou meia colher de bicarbonato de sódio. Vou usar também o coco, vai na massa, e o açúcar demerara. Eu quero deixar um pouquinho de coco para pôr por cima. Vou salvar porque estava tudo junto aqui, ó. Não foi misturada essa parte, ainda acontece, viu, gente? Na nossa cozinha também. Só um pouquinho pra gente salpicar por cima e depois ficar assim lindo. Olha, dá uma olhada aqui para você não perder de vista o resultado do seu bolo lindo. Vou pegar o açúcar demerara agora e adicionar aqui nessa receita. A gente vai usar 1,5 xícaras. Bolo com fubá normalmente é mais sequinho. O fubá ele puxa muita umidade, né? Então a cenoura vem e ela dá essa umedecida além do leite vegetal que vamos usar nessa receita. Então vou usar 1,5 xícaras de açúcar demerara. Pronto, 1,5 xícaras. E aí vou mexer os ingredientes secos. Amo receita que é assim, que é tudo rapidinho.
Facilita a vida, né? Facilita a vida de quem tem 3 filhos, né, Yara? É. A Yara tem 2, eu tenho 3, a Lorene ainda não tem. Você pretende ter filhos, Lorene? Pretendo. Pretende? Então, olha, tá aqui. Agora, os molhados, que são o leite vegetal. Estou usando leite de coco aqui, você pode usar leite de soja, pode usar um leite de aveia, um leite de arroz, pode ser qualquer um desses. Vamos usar aqui, deixa eu ver onde está a peneira, acho que não está aqui, olha, mas vamos fazer o seguinte, eu vou espremer e vou usar a minha mão como peneira, olha, para não deixar aí nem uma sementinha de limão. Faz diferença o limão no bolo, ele não vai deixar azedo. Principalmente se ele for um limão siciliano. Mas ele deixa o bolo mais fofinho. E o óleo? Vou usar meia xícara de óleo. E gosto muito de usar o óleo de girassol para esses casos, porque ele não deixa um sabor forte. Meia xícara então. E não tem o perigo de ser transgênico. Tem muita polêmica em torno dos óleos hoje, né? O que é melhor usar? É o de coco, é o de milho, é o de girassol. Eu uso de girassol e uso muito azeite. Gosto do de azeite. Gosto do de azeitonas. Ó, agora vou mexer esses dois. E vou colocar, então, a parte líquida. Misturar com o restante da receita e por último eu vou acrescentar então a cenoura. Ó, eu tenho aqui um misturador que eu devia usar, mas essa receita tá tão boa que eu acho que eu nem vou precisar. Olha, quando a gente põe o limão, ele parece que já começa a agir com o fermento mais rápido. Ó, em casa eu diria, essa receita tá muito mole. Fica tranquila porque parece que ela tá mole, mas o fubá ele vai puxar a umidade. Se eu deixar ela muito firminha, aí agora vão as cenouras raladas. Aí ele vai ficar um bolo seco e esfarelando demais, não é isso que eu quero. Tá aqui. Coco, fubá, cenoura. Será que vai dar um bom resultado? Aparentemente tá bonito, né? Já já vocês vão me dizer se vai ficar legal. Ó, vou transferir então para uma assadeira que já tá ou untada ou com papel manteiga. A minha eu coloquei papel manteiga. E vou colocar nessa forma para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. E agora eu vou levar para o forno para ficar entre 30 e 35 minutos até ele dourar. Agora é só deixar aqui até ele dar o tempo de assar e dourar. Enquanto o nosso bolo fica assando, eu quero convidar você para assistir uma matéria junto comigo e conhecer um trabalho diferente que a ONG Childhood tem feito com crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Vamos ver. Respeito é bom e todo mundo gosta, mas infelizmente nem sempre isso é colocado em prática. Um exemplo disso é o abuso sexual, um ato criminoso e que vai contra todos os conceitos ensinados por Deus. Para lutar contra esse tipo de violência, a ONG Child surgiu e foi criada pela rainha Silvia da Suécia. Hoje, a instituição internacional conta com mais de 3 escritórios nos Estados Unidos, Alemanha e Suécia. Os escritórios estrangeiros concentram suas atividades no apoio financeiro a projetos de organizações locais em mais de 16 países. A Childhood é uma instituição que desde 1999 vem lutando para influenciar a agenda de proteção da infância e da adolescência no país.
A ONG possui diversos projetos que atuam na sociedade, sendo eles o programa Mão Certa, que atua na orientação contra abuso infantil nas estradas, o programa Turismo, que promove ações contra o abuso infantil em regiões turísticas, além de projetos que ajudam as famílias a falarem sobre o assunto de uma forma didática e lúdica. Uma das vitórias da instituição foi a criação de uma lei federal que busca dar voz a crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunhas da violência sexual. A nova lei que foi sancionada pelo presidente no início de abril é uma lei que visa dar voz às crianças vítimas de abuso sexual e exploração sexual. O que ela traz é uma garantia de que as vítimas de abuso e exploração sexual serão tratadas como deveriam ser tratadas, com o devido acolhimento, com o cuidado que deve se ter por ser uma criança e por ser um adolescente. Então, existem protocolos de atendimento que devem ser seguidos, tanto pela polícia, como pela área de saúde, como pelo judiciário. E ela prevê também a criação de um centro integrado de serviços para que a criança não tenha que ficar pulando de um lugar para o outro para receber o devido atendimento. E ela não precisa ficar repetindo a mesma história da violência que ela sofreu. O que antes da lei existir, podia acontecer dela repetir 2, 3, até mesmo 8 vezes a mesma história, o que a gente chama de revitimização da vítima. E com essa nova lei, isso não vai mais acontecer. O abuso sexual infantil é um assunto que deve ser apresentado cada dia mais para que as nossas crianças tenham uma infância de verdade. É um tema que precisa receber luz, ele precisa ser realmente tirado debaixo do tapete, porque aquilo que você não reconhece, você não transforma. Então, para que essa situação mude, para que a gente possa evitar que as nossas crianças sejam vitimizadas, para a gente garantir que elas recebam o devido atendimento e tratamento, que elas possam se recuperar, se é que a gente pode dizer uma recuperação, mas que, obviamente, aquilo não fique como uma coisa estigmatizada, né, da vida dela, mas que ela possa superar, ela precisa receber o devido atendimento. E para a gente garantir isso, a gente precisa falar sobre a questão, falar sobre o problema. Que trabalho importante que essa ONG realiza. Parabéns, obrigada por receber a nossa equipe tão bem. E olha que legal que a gente recebeu da ONG Childhood. Essa é uma bonequinha que vem com uma mordaça, mas ela tem um símbolo muito importante, que é, tirando a mordaça, a gente pode dar voz às crianças que sofrem abuso, para que elas tenham uma vida melhor. E olha, essa mordaça pode se tornar um adereço aqui, é um carinhozinho que a gente recebeu, ela se torna uma tiarinha, mostrando e exemplificando que a criança pode se tornar feliz se ela trabalhar melhor esse trauma com a necessidade da criança. Não só essa boneca, a gente tem aqui um outro exemplo, né? Mostra pra gente, Yara, que você trouxe. Sim, essa revistinha é uma revistinha do Quebrando o Silêncio, é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deixa eu mostrar aqui. Ele é uma campanha, né, de realmente quebrar o silêncio, de que as pessoas falem da importância de acontecer a denúncia, da importância dos pais darem ouvido para os filhos. A maneira como isso pode surgir, vir à tona, né? Olha aqui, o título é Um Desenho e Muitas Revelações. Sim, é uma história em quadrinho, tem atividades lúdicas para as crianças, é bem interessante esse material. Mostrando que às vezes a situação que a criança está vivendo e que ela acha que é normal porque vem de um adulto ou vem de alguém muito próximo que ela confia, não é uma situação real, uma situação esperada e que ela pode buscar ajuda e apoio. E que ela não precisa ter medo, né? Tá. Que é importante que ela fale para os pais, né? E essa revistinha ajuda na conscientização dessa criança. Muito bem, a Igreja Adventista já tem esse projeto há muitos anos. No Brasil inteiro existem passeatas, movimentos nas escolas, nas cidades e por aí vai. Cada ano é um tema diferente, muito bem trabalhado, muito bem estruturado. A Igreja Adventista também está à frente nesse tema. Não é fácil lidar, eu imagino vocês que estão mais na linha de frente, que lidam ali com essas vítimas,
Não é fácil, mas é tão importante, tão necessário que o tratamento seja feito, não é mesmo, Lorene? Para que a vida de alguém não seja prejudicada para sempre. Sim, é necessário ter essa conversa, buscar ajuda. Olha, não tenho força, não me sinto capaz, eu não sei se acredito muito. Procure recursos, procure ajuda, converse sobre e você vai descobrindo. Não precisa chegar com uma coisa fechada. Se dê o direito de descobrir. É um processo tanto para a criança que aconteceu, quanto para você, familiar, que tem que lidar com essa situação. Uhum. É uma situação muito difícil para os pais, né? É uma realidade muito difícil ter o seu filho sofrendo o abuso sexual. Uhum. Mas o quanto é importante que os pais reconheçam isso, né? E tratem isso. Então, se ele não tem condições, procure ajuda. Realmente, os profissionais vão orientá-lo, vão encaminhá-lo, vão dar forças para que ele consiga trabalhar isso na criança. Com certeza. Lembrando, a Yara disse aqui um dado muito interessante, que cerca de 95% dos casos de abuso sexual vem de pessoas próximas da família, dos próprios familiares. Amigos, vizinhos. É preciso ficar atento. Muito. Bom, a gente agradece a participação de vocês nesse assunto. Agora a gente pode provar a nossa receita aqui também, né, gente? Olha, tem um chazinho para acompanhar. Podem experimentar, me digam o que vocês acham. Eu sei que essa combinação não é muito provável, né? Quem pensou? Cenoura, coco e fubá. Fala aí, o que vocês acharam? Fantástico. Muito bom. Surpreendente. É uma massa bem leve, né? Muito leve. Muito leve. Quero mostrar pra você, olha. Normalmente o bolo sem glúten tem gente que fala, não tem gosto. Esse aqui é feito com farinha de arroz, fubá. E tá muito leve, tá demais da conta. E a gente ouve falar muito que geralmente bolo sem glúten, pão sem glúten ficam muito duro, né? E esse aqui tá muito fofinho, tá muito macio, tá muito leve. Gente, para encerrar, queria saber o número do Disque Denúncia e incentivar você que de repente passou, conhece alguém que está passando por essa situação difícil do abuso sexual. É hora de quebrar o silêncio, é hora de sair e ajudar essa pessoa de maneira prática. Disque Denúncia número 100. Isto. Vai manter anônima, sigilo. né? Tem um horário muito aberto, feriados, final de semana. Então você pode sentir à vontade para fazer essa denúncia do que você está vendo e está acontecendo, prevenindo a vida de alguém. E se ela não tem o acesso, né, esse Disque 100, ela pode procurar uma delegacia da mulher, ela pode procurar um conselho tutelar, que lá também tem pessoas que vão orientá-la quanto ao que ela deve fazer. Tá certo. Se você quiser conhecer mais sobre o programa Quebrando o Silêncio, acesse quebrandosilencio.org e você também vai ter mais acesso à informação e a material que você pode utilizar nesses casos. Vida e Saúde vai ficando por aqui. Obrigada pela participação. E Deus continue abençoando vocês para serem bênçãos para as outras pessoas também. Até o próximo programa. Fica com Deus. Tchau. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.